Saudações, notívagos e exploradores do desconhecido. Sejam bem-vindos ao Pistas do Além, o seu portal para as narrativas que se escondem nas franjas da realidade, onde o sussurro do inexplicável ecoa mais alto. Esta noite, mergulharemos em um dos lamentos mais arrepiantes que a tradição oral ousou preservar, um som que é prenúncio, um grito que é sentença, o chamado da Banshee. Preparem-se, pois os ecos desta noite podem assombrar seus sonhos mais profundos. Nas brumas enevoadas da Irlanda e das terras altas da Escócia, onde o véu entre os mundos é sussurrado como sendo mais fino, reside uma entidade espectral cujo pranto é o mais temido dos augúrios. A Banshee, do irlandês Binsi, mulher do Monte de Fadas, ou Binshawint, mulher que chora, não é uma criatura de violência física, mas sua presença é um arauto da morte, um mensageiro fantasmagórico cuja voz solitária atravessa a noite para anunciar a partida iminente de uma alma. Imaginar esse som, um lamento que não pertence a este mundo, um grito agudo e penetrante capaz de estilhaçar a quietude da alma e gelar o sangue nas veias, é sentir um arrepio ancestral. Não se trata de um simples choro, mas de uma vocalização de dor cósmica, um eco do sofrimento que antecede a perda, uma canção fúnebre entoada por uma testemunha do além. As descrições da Banshee variam, como se sua forma se adaptasse ao terror particular de quem a vislumbra ou à antiga linhagem que ela acompanha. Às vezes, ela é retratada como uma jovem de beleza etérea, cabelos longos flutuando como seda ao vento, olhos vermelhos de tanto chorar, trajando um vestido branco ou cinza, a personificação da tristeza pura e sobrenatural. Outras vezes, assume a forma de uma velha encarquilhada, uma figura encapuzada, de rosto enrugado e dentes escassos, cujos dedos ossudos parecem querer agarrar a própria vida que se esvai. Há relatos que a descrevem como uma lavadeira, a Binig, vista esfregando mortalhas ensanguentadas nas margens de rios ou lagos, uma visão macabra que sela o destino daqueles cujas vestes ela limpa. Independentemente da forma, o elemento constante é o seu lamento, o Cawinead, um som tão penetrante e carregado de angústia que se diz ser capaz de enlouquecer quem o ouve despreparado. Mas quem são aqueles para quem a Banshee reserva seu canto fúnebre? A tradição dita que ela não chora por qualquer um. Sua lealdade, se é que podemos chamar assim, é para com as antigas famílias gaélicas, aquelas cujos nomes começam com o ou Mac, como os O'Neill, os O'Brien, os O'Connor, os Ograd, os Kavanagh. É como se um pacto invisível, selado em tempos imemoriais, a ligasse a essas linhagens. Quando um membro de uma dessas famílias está prestes a morrer, mesmo que esteja em terras distantes, a Banshee pode ser ouvida lamentando-se perto da casa ancestral ou nos locais frequentados pelo moribundo. Seu choro é um aviso para os vivos, uma preparação para o luto. Especula-se que cada família importante possuía sua própria Banshee, um espírito guardião ancestral, talvez uma fada ou mesmo o espírito de uma mulher da família que morreu tragicamente. Pensem na cena. Uma noite escura e tempestuosa na Irlanda rural. O vento uiva pelas frestas das janelas de uma velha casa de pedra. Uma família está reunida ao redor da lareira, tentando ignorar a sensação opressora que paira no ar. De repente, acima do barulho da tempestade, um som se eleva. Não é o vento. É algo mais agudo, mais humano, mas ao mesmo tempo, terrivelmente desumano. Um grito que parece vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Os mais velhos se entreolham, seus rostos pálidos à luz bruxuleante do fogo. Eles reconhecem o chamado. Sabem que a morte está próxima, que a Banshee veio anunciar a partida de um dos seus. O terror não reside apenas no sobrenatural, mas na certeza da perda iminente. Existem inúmeras histórias, passadas de geração em geração, que atestam a presença da Banshee. Uma delas conta sobre um jovem irlandês que emigrou para a América no século XIX, buscando uma vida melhor. Anos depois, enquanto ele jazia em seu leito de morte em uma cidade movimentada, a milhares de quilômetros de sua terra natal, seus parentes na Irlanda, reunidos em sua antiga casa de fazenda, ouviram um lamento inconfundível da Banshee ecoando pelos campos. Dias depois, a notícia da morte do jovem chegou, confirmando o que o som espectral já havia anunciado. Como explicar tal fenômeno? Coincidência?
Histeria coletiva? Ou a manifestação de uma entidade que transcende as barreiras do espaço e do tempo? Outra narrativa, ainda mais perturbadora, fala de um homem que, ao caminhar por uma estrada deserta ao anoitecer, avistou uma mulher solitária sentada sobre um muro de pedras, penteando seus longos cabelos negros com um pente de prata e chorando amargamente. Movido pela curiosidade, ou talvez por uma compaixão imprudente, ele se aproximou. Ao chegar perto, a mulher ergueu o rosto, revelando olhos que brilhavam com uma luz vermelha sobrenatural. O homem, paralisado de terror, só conseguiu ouvir o lamento agudo que emanava dela antes de desmaiar. Ao acordar, horas depois, sozinho na escuridão, ele correu para casa, apenas para descobrir que seu irmão mais velho havia falecido subitamente durante a noite. Ele nunca mais duvidou da existência da Banshee e carregou consigo o peso daquele encontro pelo resto de seus dias. A figura da Banshee também se entrelaça com a realeza e a nobreza. Disse que Lady Fanchave, em 1642, hospedada na casa de um fidalgo irlandês, foi acordada no meio da noite por um grito lancinante e medonho vindo debaixo de sua janela. Ao olhar para fora, viu uma mulher de aparência fantasmagórica, cabelos ruivos e pele pálida, que desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, ao relatar o ocorrido ao anfitrião, ele empalideceu e explicou que um parente seu havia morrido naquela noite na casa e que era costume da família que a Banshee anunciasse as mortes. Ele acrescentou que ela costumava aparecer na forma de uma mulher que havia sido injustiçada por um ancestral da família, condenada a vagar e lamentar as perdas de seus descendentes. Há também a questão da intensidade do lamento. Acredita-se que um único grito da Banshee anuncia uma morte iminente e certa. Múltiplas Banshees chorando juntas, um coro espectral de dor, prenunciam a morte de alguém muito importante ou santo. Imagine o impacto psicológico de ouvir tal som. Não é apenas o medo do desconhecido, mas a certeza angustiante de que alguém que você ama está prestes a partir. É um fardo pesado, uma sentença auditiva da qual não há escapatória. Céticos podem tentar racionalizar a Banshee como o som do vento, o grito de certos animais noturnos, ou mesmo produto da imaginação fértil de um povo supersticioso. E, de fato, em um mundo cada vez mais iluminado pela ciência, figuras como a Banshee parecem relegadas ao folclore, às histórias contadas para assustar crianças. No entanto, os relatos persistem. Mesmo hoje, em pleno século XXI, há quem afirme ter ouvido seu lamento, quem sinta a presença gélida que acompanha o seu choro. Seriam todos eles vítimas de sugestão ou existe algo mais? Algo que nossa compreensão limitada do universo ainda não consegue abarcar. A Banshee não é necessariamente uma força do mal, como muitos outros espectros do folclore. Ela não causa morte, ela apenas a anuncia. Em algumas interpretações, seu choro é visto como uma expressão de luto, uma última homenagem ao espírito que parte. Ela é uma testemunha, uma guardiã das transições, uma figura liminar entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Seu lamento pode ser, para alguns, uma forma de consolo, a certeza de que a alma que parte não está sozinha em sua jornada final, que até mesmo o mundo espiritual reconhece sua passagem. Consideremos a simbologia do pente, frequentemente associado à Banshee. Pentear os cabelos é um ato íntimo, quase ritualístico. No folclore celta, os cabelos longos eram frequentemente ligados à força vital e à conexão com o outro mundo. A Banshee, ao pentear seus cabelos enquanto chora, pode estar simbolicamente desembaraçando os fios da vida que está prestes a ser cortada, ou preparando-se para a jornada do espírito que ela acompanha. A perda de um pente da Banshee era considerada um mau presságio, e quem o encontrasse deveria devolvê-lo com cautela, pois ela certamente viria buscá-lo. E o que dizer da Binig, a lavadeira? Esta variante da Banshee é particularmente sinistra. Encontrá-la lavando mortalhas ensanguentadas no val de um rio é um sinal inequívoco de uma morte violenta ou prematura. A lenda diz que se você for corajoso o suficiente para se aproximar dela por trás e perguntar para quem são as mortalhas, ela pode revelar o nome. Alguns contos até sugerem que, se você conseguir agarrá-la, ela pode conceder 3 desejos em troca de sua liberdade,
Mas quem ousaria tentar tal feito diante de uma mensageira da morte? A persistência da lenda da Banshee ao longo dos séculos é um testemunho do poder duradouro do folclore e da necessidade humana de encontrar significado e aviso nos mistérios da vida e da morte. Ela personifica o medo primordial do inevitável, a angústia da perda e a desconcertante sensação de que há forças além da nossa compreensão que observam e interagem com nosso mundo. Em uma era de tecnologia e informação instantânea, onde a morte é frequentemente higienizada e distanciada, a figura da Banshee nos reconecta com uma realidade mais visceral, mais crua, onde o luto e o presságio tinham um rosto e uma voz. Pensemos também na natureza fragmentada dos relatos. As Banshees são raramente vistas com clareza por longos períodos. São vislumbres, sons distantes, uma sensação gélida no ar. Essa natureza elusiva apenas aumenta seu mistério e terror. É o desconhecido, o parcialmente percebido, que mais assusta a mente humana. Ela é um eco da própria morte, inevitável, muitas vezes inesperada, e sempre envolta em uma aura de mistério e tristeza. Será que o lamento da Banshee ainda ecoa pelas noites escuras? Será que, em algum canto remoto do mundo, ou mesmo nos corredores silenciosos de um hospital moderno, uma alma ancestral ainda chora pelos descendentes das antigas famílias? Talvez ela tenha se adaptado, seu choro agora abafado pelo barulho da cidade, seu vulto confundido com as sombras urbanas. Ou talvez ela permaneça onde sempre esteve, nas terras antigas, ligada ao solo e ao sangue daqueles que ela acompanha. A questão não é apenas se acreditamos na Banshee, mas se estamos dispostos a ouvir os ecos do passado, os sussurros das tradições que nos lembram que nem tudo pode ser explicado, nem tudo pode ser visto à luz fria da razão. O que faríamos nós, modernos e céticos, se uma noite, na quietude de nossos lares, ouvíssemos um lamento tão pungente, tão sobrenatural, que nenhuma explicação lógica pudesse acalmar o terror que se instalaria em nossos corações? Descartaríamos como o vento? Procuraríamos uma fonte racional? Ou, por um instante gélido, admitiríamos a possibilidade de que algo antigo e insondável acabará de nos dar um aviso? A Banshee representa essa fronteira, esse limite tênue entre o conhecido e o temido, entre a realidade palpável e o abismo do inexplicável. A noite avança, e com ela, os segredos que preferem a escuridão. O lamento da Banshee, seja ele um eco do folclore ou uma presença real nas sombras, nos lembra da fragilidade da vida e da persistência do mistério. Continuem atentos aos sinais, aos sussurros entre os mundos, pois nunca se sabe quando um chamado do além pode ser dirigido a nós. Nós do Pistas do Além estaremos aqui, esperando por vocês na próxima encruzilhada do mistério, prontos para desvendar mais um fragmento do inexplicável. Durmam bem, se o eco dos lamentos permitir.